Fala pessoal, aqui é Alexandro Salles da Verdana Tech. No post de hoje a gente vai ver como instalar o Zabbix Server, um passo a passo para ter esse fantástico sistema de monitoramento implantado aí no teu laboratório para começar os seus experimentos e quem sabe evoluir ainda mais usando essa ferramenta. Essa demanda ela está retida faz um certo tempo aqui na Verdana, a gente estava segurando porque agora, a partir de agora, nós somos partners da Bix, então agora é o momento certo da gente começar a liberar esse tipo de conteúdo. Então vocês vão ter aqui no canal muito mais do que só GLPI e gestão de serviços. Vamos começar a liberar materiais referentes a Zabbix, monitoramento de rede, gerenciamento de rede e o principal, integração entre esses sistemas, já evoluindo muito mais com o nosso serviço. Caso você ainda não use a integração entre os sistemas, né, de gerenciamento de rede e ITSM para abertura automática e encerramento de chamados, convido vocês a acessarem o nosso portal, portal.verdanadesk.com. É acesso gratuito, é um serviço que a gente entrega gratuitamente para toda a comunidade. Lá dentro tem um how-to, tem um wiki, como é que se configura, vocês conseguem fazer um passo a passo guiado lá, muito simples, para a implantação dessa integração aí no seu ambiente. Vamos ao que interessa. Aqui no post eu trago alguns pré-requisitos. Se não conseguirem cumprir esses pré-requisitos, não há como a gente seguir, né, com o material, certo? Inclusive o pessoal que não sabe, eu não sei instalar um servidor Linux, Debian, tem aqui já no blog nosso, já tem um post já com vídeo também ensinando passo a passo como fazer, certo? Então, todos os impeditivos, vamos dizer assim, já são fáceis de resolver e estão guiados aqui como é que você resolve caso você tenha algo que não consiga prosseguir, beleza? O processo de instalação, a gente vai fazer como é uma máquina laboratório, e eu indico o uso em laboratório, não em produção, porque nós vamos fazer a instalação de todo o ambiente Zabbix em uma única máquina. O Zabbix, ele, basicamente, você tem o Zabbix Server, que é um back-end, onde ele fica controlando os agentes, buscando, fazendo inventário SNMP, né, coletas, na verdade, SNMP, dos rushes, dentre outros protocolos. Esse é o back-end, ele roda como um serviço, em background no sistema operacional, e para ele armazenar esses dados nós precisamos do servidor MySQL, já é um outro serviço também. Normalmente o indicado é que esse banco de dados MySQL esteja em um host dedicado, entendeu? Por isso que eu digo que é preciso ter uma certa cautela em pegar esse post aqui e tentar usar em produção. Tem que saber muito bem o que está fazendo, saber se o dimensionamento está correto, e não é foco desse post a gente tratar isso. Um outro item que é importante também é que o back-end ele é todo gerenciado através de uma interface web, ou seja, vamos precisar de um outro serviço que é o Apache, né, o servidor web Apache com PHP se conectando ao banco de dados, ou seja, o back-end e o front-end, né, do Zabbix Server, eles fazem comunicação com o outro com base nos dados que nós salvamos nesse banco de dados. Entendeu? Então seriam basicamente numa estrutura muito robusta, mais robusta, vamos dizer assim, nós precisaríamos ter aí 3 máquinas segregadas, mas não é o foco do nosso post de hoje. Hoje é para quem quer dar o primeiro passo, o cara que está querendo aprender a instalar os Zabbix e não sabe por onde começar. É aqui que a gente vai acolher vocês e ajudar a alcançar esse objetivo. Vamos lá então. Eu tenho aqui já um Debian 10, certo? Já está instalado, já está funcionando, tudo certinho. É uma instalação limpa, Debian 10, Debian Buster, ele está limpinho, não tem nada instalado nele, certo? A única coisa que eu fiz foi instalar os pacotes principais de sistemas, as bibliotecas básicas e o serviço de acesso remoto, o SSH. Por quê? Como eu tenho aqui já os comandos todos prontos para a gente usar, eu não estou querendo usar dentro do VM, onde eu não consigo colar, legal, tem umas bibliotecas extras para colar, mas isso não vem ao caso. Então, eu vou fazer o acesso a essa máquina via SSH. Eu posso digitar o comando IP espaço address, IP espaço AD, para ele listar as interfaces de rede e com isso também os endereços dela, ou eu posso também colocar o hostname menos I maiúsculo, que ele também vai me imprimir aqui na tela o endereço de rede. Veja aqui que o endereço de rede desse Debian é 192.168.8810, isso aí você vai precisar
ver na sua máquina aí qual é o endereço de rede correto para fazer esse acesso. Cada rede vai ter seu próprio endereço, claro. Abrindo aqui no terminal, então, peguei aqui o terminal na minha máquina Linux. Se você estiver dentro de um Windows, pode usar o put, não tem problema. Eu vou colocar aqui, ó, SSH Verdana Desk, que é o meu login que está lá, arroba 192.168.8810, que é o endereço de rede. E ele vai pedir minha senha super secreta de 1 a 6. Estou autenticado. Todavia, estou autenticado como usuário Verdana Desk, não é um usuário com privilégio suficiente para fazer a instalação do sistema. Logo, eu vou precisar me transformar, né, no root, elevar meu acesso, e para fazer isso, a gente usa esse comando aqui, ó, esse primeiro comando que eu apresento aqui no tutorial, que é o sul espaço menos. Eu vou marcar aqui, pessoal, para não ficar transitando a tela, tá vendo? Toda hora que eu clico aqui para pegar um comando, o meu prompt some. Nos desktop Linux, não sei se o Windows tem isso, eu tenho aqui sempre no topo, que eu posso clicar aqui e esse terminal ele não vai sair. Então eu vou deixar o terminal aqui embaixo, certo? Para ficar de uma forma mais legal, mais visível. E ao clicar aqui, ó, eu posso marcar, posso copiar, o meu terminal não some. Então é uma baita de uma utilidade aqui para gente. Limpei minha tela, estou conectado, vou executar então esse primeiro comando aqui, que é o sul espaço menos. E ele vai pedir a minha senha do usuário root, que eu cadastrei durante a instalação. Como eu disse, quem não sabe, vai lá no nosso blog e pega lá o roteiro de instalação passo a passo do Debian, certo? Pronto, qual é a diferença agora? Do sinal de dólar aqui no prompt, eu tenho uma cerquilha, que significa que eu estou como super usuário. Beleza? Então vamos adiantando aqui. Não vou me atentar aos textos, só vou mostrar o passo a passo que a coisa realmente funciona, certo? Mostrar algumas ciladas que vocês podem acabar caindo aqui. Por exemplo, o comando echo, que é o primeiro comando a ser executado, se os senhores observarem, ele aparenta estar terminando aqui. Só que aqui embaixo existe como correr, ó. Veja que tem comandos que vão para mais do que a margem está sendo exibida aqui. Então tem que se atentar a isso. Outra coisa é que em cada comando que está sendo executado aqui aqui está sendo descrito na execução dele, a gente teve o carinho de colocar aqui um pequeno comentário falando o que eu estou fazendo nesse momento. Certo? Isso aí para orientar os senhores quanto ao que está sendo feito. Então, nesse primeiro caso aqui, eu vou pegar, copiei aquele comando, estou colando aqui, ó. O mesmo comandinho que está lá, do jeitinho que ele está lá, eu estou colando aqui. E aqui nada mais, eu estou fazendo nada mais que adicionando, né, esse repositório aqui à minha lista do apt. Porque é um repositório padrão do Debian que vai trazer aqui os pacotes necessários, Apache e tudo mais. O próximo comando a ser executado é o apt update. Então eu venho aqui, apt update. Agora ele vai se conectar a esse repositório que eu acabei de conectar lá, que eu acabei de inserir, né? Ele vai chegar, cara, nesse servidor aqui de aplicativos Debian, vamos chamar assim, e falar, pessoal, o que vocês têm aí no catálogo de softwares disponíveis para instalação? Aí ele vai fazer download desse catálogo e montar então o seu banco de dados aqui do apt. Quando você dá o update, aí agora no upgrade ele vai verificar os pacotes que eu tenho, se esses pacotes estão desatualizados. E se estiverem, ele já pergunta se eu quero atualizar ou não. Entendeu? Então, se perguntar aí, você pode dar um yes, certo? Ou você pode executar assim, ó, apt upgrade espaço -y, já confirmando que se encontrar alguma atualização disponível de pacote, ele já pode executar automaticamente. Feito isso, a gente já está então com o sistema instalado, o repositório configurado e também todos os pacotes instalados atualizados. Vou limpar aqui o prompt e aqui eu venho para instalar os pacotes necessários para rodar o front-end e o back-end do Zabbix Server, que no caso é essa linha gigante aqui, onde eu estou instalando então o Apache, estou instalando o Apache, estou instalando o PHP e estou instalando também o MySQL, no caso nosso, MariaDB. E o PHP, nessa chave aqui, eu já estou instalando
todas as dependências necessárias. Então basta copiar e dar um enter, ele já vai na internet, baixar todos os pacotes e providenciar a instalação de tudo automático para a gente, sem problema algum. Esse tempo vai demorar, devido à sua conexão com a internet, isso pode fazer com que demore mais que o normal, e 2, processador disponível para ele instalar, porque ele baixa o pacote, depois desempacota e instala. Então, dependendo do teu processador, aí, isso pode demorar mais ou menos o tempo que está demorando aqui. Aqui a parte de baixar foi super rápida, porque na verdade eu já tinha feito download desses pacotes e deixado na minha máquina para a gente não perder tempo assistindo, né, a essa VM, ir na internet, baixar esses pacotes. Mas você pode executar apenas os comandos do jeito que estão aí, ele vai fazer exatamente isso, com a diferença do tempo de baixar, fazer download dos pacotes. Bom, aqui agora nessa próxima linha eu instalo algumas ferramentas extras, como compactadores de arquivo, a ferramenta do Curly, o SNMP e Telnet, que são ferramentas que a gente realmente usa quando vai usar o Zabbix Server, a gente explora isso nos nossos treinamentos, então você já está pegando aí uma máquina praticamente igual a que a gente dá treinamento para nossos alunos. Agora a gente passa, então, finalmente eu já tenho uma máquina pronta. Se eu der um comando aqui MySQL, eu já entro no MySQL, ou seja, o meu banco de dados já está funcionando. E se eu vier em PS, AUX, Pipe, grep, Apache, eu também já tenho o meu servidor web funcionando. A única coisa que falta agora é o danado do Zabbix. Então a gente vai fazer o seguinte: eu sempre, quando vou baixar arquivos e tudo mais, eu entro no diretório TMP para não fazer alguma bagunça no meu sistema. Então isso é uma recomendação, uma boa prática também para vocês. E agora a gente vai baixar esse cara aqui, ó, esse pacote Deb, direto do site da Zabbix. É só você copiar essa linha, lembrando de esticar até o final. Copia e cola, dá um enter, então com wget eu baixei esse arquivo .deb e agora eu vou executar o comando dpkg-i, que é para instalar um programa .deb localmente. Tá aqui, ó, copio, colo, pronto, tá instalado e na verdade isso nada mais é que uma instalação de repositórios oficial Zabbix. É isso que a gente acabou de fazer. Eu tenho o repositório configurado, porém eu ainda não tenho a lista oficial da Zabbix para instalar. Então eu preciso agora atualizar meu catálogo, apt update, que é o mesmo comando que a gente fez lá quando adicionamos o repositório oficial Debian. Feito isso agora, eu já tenho, ó, veja aqui que ele agora já deu aqui repo.zabbix.com. Lembrando que a gente está instalando também a versão 5.0, que é a mais recente LTS, certo? Lá no site existe já a 5.2, mas ela não é LTS. Os nossos treinamentos são baseados na LTS. Então, você pode simplesmente trocar essa linha aqui quando já estiver mais habituado, né, ao processo de instalação. Você pode simplesmente trocar essa linha aqui do download do 5.0, pegando direto lá no site a 5.2 e trocar, claro, aqui na hora do dpkg, que ele vai mudar aqui o nome do arquivo baixado. Mas isso aí é a única mudança que você vai ter que fazer, caso queira se aventurar depois. Feito isso agora, a gente então parte para instalar todo o ecossistema, vamos dizer assim, do Zabbix, todas as ferramentas Zabbix. Vou limpar aqui o prompt e vou colar o comando. Veja que aqui a gente está instalando o Zabbix Server com suporte ao banco de dados MySQL, que é o banco de dados que vamos usar. Estamos instalando o front-end também. E estamos instalando também aqui a configuração do Apache e o agente de monitoramento para esse servidor se auto-monitorar. Feito isso, dê um Enter, confirme com sim, yes, e ele vai começar então a baixar. Como eu não baixei da internet, então demorou um pouco mais, alguns segundos a mais, porque ele teve que ir na internet e realmente baixar esses arquivos. Beleza, tá pronto. Já tenho então o banco de dados, já tenho o servidor Apache e já tenho os binários, né, do front-end e back-end devidamente instalados. Falta agora alguns
alguns parâmetros que precisam ser, algumas configurações iniciais que precisam ser feitas. A primeira dela é preparar o banco de dados, ou seja, eu tenho um banco de dados, mas eu não tenho base de dados, show databases, eu não tenho base de dados para ser utilizada pelos ABICs. Eu tenho apenas o SGBD vazio. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer agora é criar uma base de dados com nomes ABICs. Está aqui o comandinho como é que faz isso. Basta executar no shell. Acabei de criar essa base de dados. Se eu voltar aqui, entrar e der um show databases novamente, veja que essa base está aqui agora. Ela acabou de ser criada. Depois de criada a base de dados, eu preciso então criar um usuário ABICs. Pode ser um usuário qualquer, mas está aqui o nome dele. É importante, caso você não tenha experiência, né, com manipulação de SQL, administração, siga apenas o procedimento Ctrl+C, Ctrl+V, garanta que você vai ter sucesso e depois você repete o experimento trocando valores, porque aí você corre risco de quebrar, perder tempo e vai ter que, às vezes, gastar muito tempo tentando entender onde foi que você errou. Então repita exatamente como está aqui da primeira vez e depois você vai fazendo outros laboratórios, mudando e aprendendo, se desenvolvendo. Então aqui a gente está criando um usuário ABICs, com nomes ABICs, com acesso via socket, né, localhost, e identificado pela senha 123456. Dou um Enter, pronto, acabei de criar um usuário. E agora o terceiro passo é basicamente eu dizer ao SGBD que o usuário ABICs de escopo localhost possui acesso a todas as tabelas, um acesso completo, né, todos os privilégios possíveis a todas as tabelas da base de dados ABICs. Como eu disse, isso não é nem foco desse vídeo, né, essa manipulação de SQL, isso é apenas entendo isso como um requisito. Precisamos que isso seja feito assim, senão não vai funcionar. Mas caso você queira se aprofundar, e eu aconselho, vale muito a pena, é muito gratificante estudar um pouquinho mais aí sobre o SGBD. Ok, já tenho então o meu banco de dados, já tenho o meu usuário criado, com acesso ao banco de dados, porém o meu banco de dados ele está todo vazio, não existem modelos de dados salvos lá, não temos tabela, não temos nenhum valor inserido. Mas os ABICs ele traz para nós aqui um arquivo, que é esse cara aqui, ó. Dentro de USR Share Docs ABICs Server MySQL. Lá dentro eu tenho tudo que eu preciso para criar, popular, vamos dizer assim, essa minha base de dados. Então basta usar esse comando aqui que ele vai pegar todos os dados existentes, né, todo o esquema, vamos dizer assim, do banco de dados e popular dentro da base de dados ABICs, que está aqui. Aparenta que está travado, mas não está, é porque na verdade ele está lendo os scripts de Create SQL, certo? E está processando para dentro da base de dados. Então acaba demorando um pouco, porque ele está populando a nossa base de dados agora. Quando ele terminar de popular, o próximo passo a ser executado é basicamente configurar o arquivo, onde fica o arquivo dos abicserver.conf. A gente vai discutir isso agora. Aqui ele terminou, né, popular, demorou alguns segundos aí, menos que um minuto, mas terminou. Isso pode demorar mais dependendo do seu processador, também da leitura de disco, né, que você tenha. Quando ele terminar, ele vai liberar novamente o prompt para você digitar seus comandos. Então a gente vai seguir agora para a próxima etapa, que é configurar os abicserver, ou seja, eu tenho um banco de dados, esse banco de dados, vamos lá, MySQL, show databases, e aqui eu tenho o banco de dados ABICs, eu vou usar o banco ABICs agora, vou limpar aqui e agora eu vou dar um show tables, que aí vocês vão ver que agora eu tenho 166
tabelas criadas, que é justamente o que o último comando acabou de fazer, criar e popular várias delas com vários valores também. Então posso dar um exit aqui, sair, e vou seguir editando agora esse arquivo de configuração, que é onde fica a configuração do Zabbix Server, certo? Eu estou usando o editor Nano, quem tiver mais familiaridade com o VI, o objetivo de usar o Nano é porque ele é mais simples de uso. Nesse passo agora, nós precisamos procurar por essa palavra-chave DB Password para que a gente possa alterar e inserir a nossa senha de 1 a 6 que nós criamos. No Nano, a gente consegue dar um search simplesmente digitando o atalho Ctrl W. Então ele aparece aqui embaixo pesquisa e aqui a gente pode digitar DB Password. Dá um Enter e ele vai direto na primeira ocorrência, na próxima, na verdade, ocorrência dessa palavra. Veja que ele já veio aqui para o bloco que nos interessa, que é justamente essa última linha aqui, onde está comentada, esse sinal de cerquilha aqui significa que a linha está comentada. Nós vamos remover a cerquilha e vamos aqui ao final da linha digitar a nossa senha de 1 a 6, certo? Feito isso, damos então Ctrl X e um S para salvar. Pronto, arquivo de configuração salvo. É a única alteração que nós temos que fazer com este modelo simples de implantação. Porque lá ele já vem com DB User igual a Zabbix, já vem com a base de dados com o nome Zabbix também. E se quisermos outros dados, nós vamos ter então que procurar esses valores e alterar, tal como está aqui nessa imagem, ó, DB User igual a Zabbix, eu vou ter que vir aqui, tirar Zabbix e colocar o nome que eu criei lá do usuário da base de dados, perfeito? Feito isso agora, nós vamos simplesmente usar o systemctl para reiniciar o serviço Zabbix. Pronto, serviço reiniciado. Quando nós reiniciamos o serviço, ele então passa a ler aquele arquivo de configuração e usa ele como configuração válida. Se nós dermos aqui um tail-f /var /log /zabbix server, ele vai dar o log do que está acontecendo no servidor. Veja aqui que ele não está achando algumas coisas, é normal, mas não existe erro de que não foi possível subir o banco de dados, porque ele se comunicou e já está online o servidor. Mas ainda não temos nada definido no front-end. Então vamos passar agora a ajustar o front-end. O primeiro passo para ajustar o front-end é editar este arquivo aqui que é criado durante a instalação, que é o apache.conf, lá dentro de /etc zabbix apache.conf. Esse cara a gente vai precisar alterar. Aqui temos uma seção destinada ao PHP 5, eu vou expandir aqui a tela. Essa seção ela começa aqui com PHP 5 e termina aqui. O PHP 5 a gente não está utilizando, então a gente pode inclusive remover essa linha, mas pode deixar também que ela não vai nos interferir em nada. E aqui temos a seção referente ao módulo PHP 7, que é o módulo que nós estamos usando, PHP 7. Nós precisamos vir aqui até essa última linha, que está com a cerquilha, ou seja, está comentada. Vamos tirar, remover essa cerquilha para descomentar, e aqui nós vamos alterar então o fuso horário, né, o time zone que nós vamos usar. No caso nosso aqui da Verdana, nós estamos em América /Recife. Então você precisa ver qual é o melhor time zone para você. Aqui no site, no post, eu coloquei um link aqui para todos os time zones disponíveis. É só você clicar aqui que você vai abrir uma página lá direto do site do PHP e você vai ter ali então a lista com todos os time zones. Se você for daqui da América, basta clicar aqui em América e aqui temos todas as listas. Lembrando que é importante digitar exatamente como está. Um erro de caractere, caixa alta ou caixa baixa, ou um espaço ao invés de um underline, isso pode quebrar e a sua aplicação não vai subir, entendeu? Então fiquem atentos a isso. Feito isso, eu alterei, eu apenas preciso salvar. Pronto, já está a configuração realizada. Vou diminuir aqui esse terminal para ficar bacana aqui para a gente enxergar. Vou limpar a tela para não poluir e vamos seguir com o How To. Ok, acabei de configurar o time zone, então eu preciso agora reiniciar o meu Apache com esse comando aqui, systemctl restart Apache 2.
Beleza? Já reiniciei, ou seja, ao subir o Apache, ele vai ler novamente esse arquivo de configuração e o time zone dos Zabbix agora já está devidamente configurado. Se você estiver executando todos esses comandos direto no terminal aí do teu VMware, do teu VirtualBox, teu VMware, da tua VM, né? Enfim, e não tem um desktop para ter um navegador web, a gente vai precisar agora de um navegador web. Então você vai precisar acessar a partir do teu desktop real. Caso seja esse o seu cenário, você pode simplesmente digitar hostname, como a gente fez lá no início, -i, e ele vai te imprimir aqui qual é o IP do teu servidor Linux. Então você pega esse IP agora, abre um navegador de internet e vai digitar assim, ó, http o endereço IP, que é este endereço que ele retornou aqui, /zabbix. É o que a gente vai fazer aqui, ó, http 192.168.8810/zabbix. E eu caio dentro da instalação do meu Zabbix. A partir deste momento aqui, eu posso simplesmente encerrar toda a operação no terminal. Eu vou fechar meu terminal. Pronto, fiz logoff do Linux e encerrei meu terminal. Toda a operação agora ela passa a ser feita dentro do Zabbix e está aqui detalhada passo a passo no how-to para gente. Eu vou fazer ela aqui, não vou ficar alternando entre as páginas, as abas do navegador. Vamos lá, a primeira parte é uma mera saudação. Nós clicamos aqui em Next Step e aqui nós temos a checagem de pré-requisitos. Se você seguiu o how-to até agora, é certo que você vai estar então com todos os pré-requisitos já atendidos. Veja aqui, ó, tudo como ok, verdinho. Então basta clicar em Next Step. Caso você tenha tido algum erro aqui, é porque algum passo você deixou de fazer. Se for a primeira vez que você está instalando, está realmente aprendendo, o meu conselho é joga tudo fora e começa do zero. Porque às vezes o tempo que você vai gastar para corrigir alguma coisa que você quebrou é muito maior do que tentar começar do zero. E como a gente está começando, está aprendendo, a curva fica menor se você realmente começar do zero e dessa vez com mais atenção, repetindo passo a passo, detalhadamente, garantindo que não está tendo nada de errado. Beleza? E quando você estiver já evoluindo, claro, é certo que esses erros não vão ocorrer, e se ocorrerem, aí sim você já vai ter expertise suficiente para o tempo de recuperação, de correção de um erro ser menor do que de levantar ele inteiro com how-to. Beleza? Então vamos lá, clique em Next Step, e aqui ele pergunta sobre a base de dados. Lembra como eu disse... quando eu disse que o ponto em comum entre o front-end e o back-end trocar figurinha é o banco de dados. Então é aqui que a gente fala para o front-end qual o banco de dados que ele vai se comunicar, qual usuário e senha. Aqui nesse campo basta você colocar de 1 a 6, que é a nossa senha de banco de dados, e clicar em Next Step. Aqui, no caso, alguns detalhes que ele pede. Você pode colocar o nome desse servidor Zabbix aqui, como você quer que ele seja visto. A gente não precisa definir nada disso para esse laboratório, basta clicar então em Next Step. Aqui ele dá um sumário da pré-instalação, mostra que está tudo dentro dos conformes e a gente clica novamente em próximo passo e finalmente, felicitação, você terminou sua instalação. Feito isso, temos o Zabbix então totalmente operacional e aqui nós temos a tela de login. O usuário de login dele é admin, com A maiúsculo, é muito importante ressaltar isso, que esse A é maiúsculo, e a senha é Zabbix com tudo minúsculo. Logamos e aqui estamos nós dentro do nosso servidor Zabbix, prontinho para trabalhar. Podemos vir aqui, navegar entre as abas, veja que já temos o Rust sendo monitorado, que é o próprio Zabbix. Lá na instalação nós instalamos o Zabbix Agent e por padrão o Zabbix Agent já aplica para local Rust. Então é por isso que ele se resolveu todo sozinho aqui, já tem provavelmente template atribuído, já está coletando alguns dados, ó. Clicando aqui em Latest Data, a gente tem então vários dados que ele já está trazendo referente ao próprio servidor Zabbix, e com isso a gente encerra todo o nosso roteiro, beleza? Pessoal, muito obrigado para quem está aí até agora, e a gente vai se falando. Fiquem atentos aí a novos conteúdos que vamos liberando sobre Zabbix. Até mais, grande abraço.